Olá, amigos. O assunto de hoje, ele é atual, ele é contemporâneo. Portanto, eu recomendo que ao assistir esse vídeo, você não assista ele pela metade ou comece a assisti-lo e pare. Ao assistir esse vídeo, assista ele até o final. Porque ele tem os dois lados da moeda e é muito importante esse entendimento para nós hoje, nos dias de hoje. Então o texto para a mensagem de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, nos versos 34 e 35. Eu vou ler aqui na palavra de Deus. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Nós vemos que se nós interpretarmos esse texto à risca, com ferro e fogo, nós vamos impor um jugo muito pesado sobre as mulheres. Para entendermos aqui esse texto que nós lemos, nós precisamos compreender o contexto ao qual ele foi escrito. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós interpretamos a Bíblia, nós precisamos não só ler o texto, mas conhecer também o contexto. Porque o contexto, ele é de suma importância na interpretação da mensagem. Se nós deixarmos o contexto de lado, nós vamos distorcer toda a palavra e acabaremos aplicando algumas coisas da palavra de Deus, fazendo com que essas coisas se tornem um fardo, para as pessoas que diante da sociedade e da comunidade, infelizmente em alguns locais no mundo, são menos favorecidas. Então, infelizmente, nos dias de Cristo e de Paulo aqui, que nós estamos falando da Epístola aos Coríntios, aproximadamente 2000 anos atrás, a situação da mulher, ela era uma escrava quase sem direitos. E o que acabamos de ler aqui, que a mulher tem que ficar caladinha ali na igreja, não pode falar, e sofrendo toda essa pressão, muitas vezes não podendo participar, opinar e fazer do culto, algo mais agradável. Nós vemos que, infelizmente, isso que nós lemos aqui acabou se tornando uma regra geral em todas as igrejas da época, aproximadamente 2000 anos atrás. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: o que levou, o apóstolo a fazer essas declarações aqui na sua carta aos Coríntios? Então, um comentarista chamado Adam Clarke, ele afirma 3 coisas. A primeira delas é a seguinte: que esta era uma ordenança judaica. Então, nós precisamos entender esses versos dentro do contexto de uma sociedade, uma comunidade judaica da época. Segundo ponto, os rabinos, cuja melhor tradução, os mestres, os professores da época, eles rebaixavam e depreciavam a mulher. A mulher estava em uma situação totalmente difícil ali diante da cultura dos homens. O terceiro ponto é que nos tempos antigos, o lugar que a mulher ocupava era muito baixo.
Ou seja, o homem ele chegou a pisar na mulher a ponto de quase a esmagá-la em determinado momento da história deste mundo. Agora, estamos falando isso, ou já falamos, dentro do contexto da cultura hebraica da época. Agora vamos citar um exemplo, então, um pouco mais contemporâneo, né? Um exemplo grego. No mundo grego, havia um filósofo chamado Sófocles. Ele falou o seguinte: o silêncio confere graça para as mulheres. Então, na ideia, no pensamento grego aqui, as mulheres deveriam ficar em silêncio. Era um ato de graciosidade, né? Então, na época, aqui tirando uma conclusão dessa primeira parte da nossa mensagem, uma mulher ensinar em público era exercer autoridade sobre os homens. E eu pergunto para vocês, que homem que gostaria, né, que uma mulher exercesse autoridade sobre ele? Eu creio também que a mulher, ela não gosta desse tipo de pensamento. Na realidade, a vontade de Deus é que os dois, eles estejam equiparados. O que aconteceu, o que levou a toda essa confusão aqui, é que quando a mulher veio a pecar ali no Jardim do Éden, ela foi rebaixada, né? O marido passou então a dominar sobre ela. Mas esse pensamento veio crescendo de tal forma, né, que ele acabou se transformando em um pensamento incômodo e prejudicial, principalmente às mulheres. Então, levando em conta aqui o contexto o qual essa carta foi escrita, seria muito errado aqui, da nossa parte hoje, tomar as palavras de Paulo fora do contexto e fazer delas uma regra universal. Eu não sei se você gostaria, mulher, de atender, né, perfeitamente a reivindicação desses 2 versos aqui da palavra de Deus. Eu quero também enfatizar que se você ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12, Timóteo, ele vai estar enfatizando a mesma coisa ali na carta. A gente sabe que Timóteo foi um jovem pastor e que Paulo escreveu a carta a Timóteo. Então ali também predomina o pensamento paulino. Mas vamos virar agora do outro lado da moeda. Nós temos que compreender a Bíblia toda, né? Quando nós estudamos um versículo ou 2, mesmo assim, nós temos que ter uma ideia geral de toda a Bíblia. Então, a mesma carta aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, né, no verso 5, eu vou ler aqui na minha Bíblia, capítulo 11, verso 5, diz o seguinte: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Eu vou explicar aqui a primeira parte desse verso que diz o seguinte: que a mulher que ora ou profetiza, ela é uma referência às outras mulheres.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Um outro texto aqui, no livro de Atos, no capítulo 21, no verso 9, ele diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam, ou seja, eram portadoras das revelações de Deus. Então, se a gente for pegar aqui, ao pé da letra, o primeiro texto que nós lemos, o texto antigo, nós estamos excluindo as mulheres de serem portadoras das revelações de Deus. Agora, Paulo aqui, ele mostra o outro lado da moeda. Ele diz que essas mulheres são portadoras das revelações de Deus. Então, aqui, 1 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 5, nós já lemos esse verso. E nós vamos ler aqui o livro de Atos, capítulo 21, no verso 9. Lembrando que Atos, o livro de Atos, foi escrito por Lucas, que foi um grande médico e evangelista. Então, o livro de Atos, ele é considerado o segundo evangelho de Lucas. Atos, capítulo 21, no verso 9. O que diz aqui? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz aqui a palavra de Deus. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Paulo está falando aqui de Filipe. Então essas 4 moças, elas eram portadoras também das revelações de Deus. Outro exemplo aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 16, verso 3, você pode verificar aí na sua Bíblia, aparece Priscila. Priscila foi uma cooperadora de Paulo. Priscila era a esposa de Áquila. E tanto Priscila como Áquila ajudaram, auxiliaram Paulo a proclamar a mensagem do Evangelho. E podemos citar também outros exemplos, né? O que falar de Débora, que foi profetisa, foi juíza, uma mulher que ocupou um alto escalão dentro da comunidade, da sociedade. O que falar de Hulda, uma profetisa consultada por um rei de Judá, Josias. Josias foi um bom rei. Josias, ele promoveu uma reforma religiosa ali dentre o seu povo. E ele consultou, então, uma profetisa chamada Hulda. Então, concluindo aqui, amigos, já passou o tempo, né, que a mulher era desigual ou inferior ao homem. Hoje, eu creio que não só a mulher, mas as mulheres, elas querem ser tratadas como pessoa e não como coisa. Então nós vemos que, graças a Deus, a mulher tem conquistado o seu espaço na comunidade e na sociedade. Eu gostaria de finalizar aqui com um texto que está também em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 12. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje novamente. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 12. Preste atenção nessas palavras e lembre-se dos primeiros versos, ou do primeiro verso que nós lemos. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. 1 Coríntios 11, verso 12. Está escrito: porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então, a conclusão que nós chegamos é que
nem a mulher e nem o homem eles devem predominar. Essa diferença, ela ocorreu depois do pecado. E se nós enfatizarmos essa diferença, nós vamos estar dando lado para o pecado, colocando o homem acima da mulher ou a mulher abaixo do homem, ou vice-versa. Mas a maior lição que nós podemos tirar aqui dessa mensagem é a seguinte: para quem está começando a estudar a Bíblia, para quem quer entender a Bíblia melhor e interpretá-la corretamente, para o bem de todos, é que algumas instruções de Paulo não se aplicam aos cristãos de todos os tempos. Ou seja, havia alguma situação específica ali no momento em que, vamos dizer assim, compeliu o apóstolo a dizer algumas palavras em suas epístolas. Portanto, nós finalizamos aqui essa mensagem, e que essa mensagem seja para a honra e glória de Deus e para o benefício não só da mulher, mas do homem também, porque eu creio que, havendo uma certa igualdade, os dois podem compartilhar de uma vida melhor e viver também uma vida melhor, tendo uma melhor saúde espiritual. Então, que Deus nos abençoe e que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até a nossa próxima mensagem.